Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? Enquanto eu sigo aturando essa gente nojenta, poluindo a minha vida aqui, vomitando bosta na minha vida, me atrapalhando aqui a me conectar com meus amigos, enfim, destruindo as minhas atividades cotidianas. Uma gente nojenta que eu não consegui me livrar desses animais ainda, tá? Enfim, nesse segundo vídeo de hoje a gente vai falar sobre o dia Internacional da Lembrança do Holocausto, que foi ontem, tá? Dia 27 de janeiro. Tá? Então, enfim, esse dia 27 de janeiro, eu vou trazer 10 livros para vocês hoje aqui, 10 dicas rápidas aqui, tá? Sem também aprofundar demais, de livros importantes para poder entender não só o nazismo, a experiência ali do Holocausto, mas também outras experiências que ensinam a ler aquilo ali de forma crítica, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então é o dia 27 de janeiro, Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, tá? E essa data foi escolhida porque ela marca os 76 anos da libertação de Auschwitz, né? Que foi o maior campo de concentração e de extermínio dos nazistas, tá? Tem a publicação aqui do Silvio de Almeida, que é o nosso ministro aí dos Direitos Humanos, tá? E ele fala aqui bastante coisa a respeito. Eu vou deixar para vocês o link aí também, tá? Que ele fala várias coisas, né? Dá várias informações bacanas aqui, que, né, o nome em hebraico é Shoah, né? Que é o termo que designa o acontecimento que resultou no genocídio do povo judeu, tá? Uma ação sistemática e programada pelo Estado nazista durante a Segunda Guerra Mundial, tá? A partir das leis de Nuremberg, em 1935, a política nazista colocou em prática a discriminação legal dos judeus na vida cotidiana. E aí ele continua aqui dizendo que entre 1941 e 1945, foi ali o auge da guerra, né? Aproximadamente 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados, juntamente com milhões de outras vítimas em campos de extermínio, né? E o Auschwitz, Birkenau, né? Foram ali, enfim, aquele complexo ali era o maior de todos. É uma coisa realmente bizarra, é um capítulo, enfim, asqueroso da história humana, mas que a gente não pode deixar de lembrar, porque a gente vai esquecendo e vão aparecendo outros vermes aí do tipo, perversinhos nojentos, né, defensores de ditaduras, de torturadores, etc e tal, tá? Eles estão sempre por aí, né? Sempre bom a gente refletir, tá? E fala também da multiplicidade das vítimas, né? Fala de ciganos, de poloneses e outras minorias que foram atacadas lá pelos nazistas, e diz que é importante trazer à memória esse período, porque isso é necessário para que se evite novas tragédias, a exemplo do Holocausto e do colonialismo, né? Ele diz aqui: é nosso dever moral e político repudiar e enfrentar o antissemitismo e todas as demais formas de discriminação, intolerância e racismo, tá? Inclusive a intolerância dos neo-identitários, né? Já fiz aqui vídeo sobre isso, tá? Que também existe e é um ressentimento muito violento que aparece em alguns deles e que também a gente está vendo lá em Israel agora, né? De certa forma é bem isso que está acontecendo lá também, tá? E por último aqui, tá, o Silvio de Almeida destaca, né, a frase final aqui dele é essa: sobre o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, nunca esquecer para que jamais se repita. Tá? Então, enfim, dia 27 de janeiro é o Dia Internacional da Lembrança das Vítimas do Holocausto. Enfim, a data é em referência à libertação de Auschwitz, que a gente vê, às vezes tem uns filmes aí também que mostram como a coisa foi pesada ali, né? E os livros também vocês vão ver que falam muito sobre isso. Então, antes dos livros, eu deixo mais uma vez aqui o meu livro, tá? Do outro lado de cá, meu livro de poemas, meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco, meu nono livro no total. Se vocês conseguirem furar aqui o bloqueio nojento essa gente aqui, a gente de repente conversa a respeito do livro aí, tá? E vai ser bacana conversar com quem se interessar e com quem conseguir furar os crimes dessa gente nojenta aqui que segue atrasando a minha vida e vomitando ódio aqui nas redes sociais e tal, enfim, tá? É isso, né? São isso aqui, são intolerantes, assim, num nível, sabe, incomensurável. E num nível muito provavelmente incurável, porque são 10 anos já perturbando uma pessoa só, quer dizer, né? Imagina o que vomita na cabeça dessa gentalha aí, né? Então, pessoal, vamos lá. Só para destacar aqui, tá? Eu não vou descrever o livro de forma longa e tal, até para não ficar muito grande o vídeo, né? Só aqui rapidamente, um passantzinho. São 10 livros bacanas aqui, tá? Que eu acho que vale a pena indicar para vocês e que tem várias histórias interessantes, reflexões interessantes, informações interessantes, importantes sobre aquilo ali, para a gente poder tentar, né, que isso ou não se repita ou que fique em casos
muito isolados, como é esse aí lá de Israel agora, que está fazendo isso na Palestina, né? Então ali, ó, isolaram aquelas pessoas ali, estão destruindo tudo, matando criança, matando idoso, destruindo hospital, destruindo universidade, uma gente assim, asquerosa que está ali vomitando ódio, né, e cometendo crime, tá? Então, pessoal, vamos lá. O primeiro livro é esse aqui, tá? O Sobrevivente, tá? É um livro de um judeu que veio para o Brasil, né? Se naturalizou brasileiro. Memórias de um brasileiro que escapou de Auschwitz, tá? Ele é o Alexander Henrik Lax, tá? E escreveu esse livro junto com um outro cara chamado Tova Sender, tá bom? E aí o Alexander Henrik Lax, aliás, a Tova Sender é mulher, tá? Desculpa aqui pelo nome, enfim, o Alexander Henrik Lax, tá? É presidente da Associação Brasileira dos Israelitas Sobreviventes da Perseguição Nazista, tá? E, enfim, ele faz palestra, não sei se ele está vivo ainda, porque esse livro aqui já é do ano de... Deixa eu ver aqui, do ano 2000, né? Quer dizer, tem 23 anos aí, mas enfim... É um livro muito importante porque descreve aqui a bizarrice da coisa, tá? Com detalhes, e é um negócio realmente, sabe, é pesado, né? Mas é importante a gente ter acesso a isso aqui, dialogar com isso aqui, apesar tem muita gente que se incomoda. Se você estiver passando por algum drama na sua vida, é melhor deixar para outro momento, né? Mas o fato é que você estando aí com a sua cabeça razoável e tal, é importante ter acesso a isso aqui, para a gente poder estar sempre aí refletindo e para que esse tipo de lixo que aconteceu lá não se repita mais, tá? Enfim, então esse é o primeiro livro aqui da nossa lista, tá? O segundo livro é o clássico aqui da Hannah Arendt, tá? Eichmann em Jerusalém, tá? Um relato sobre a banalidade do mal. Então esse livro aqui tem muita coisa importante aqui, tá? Ela descreve os mecanismos que foram utilizados para poder levar, né, os judeus dos guetos até os campos de concentração. Ela descreve como eram os guetos, descreve os campos de concentração e esse mecanismo também de levar de trem e tal, que era esse o trabalho do Eichmann, né? Como isso era terrível em alguns países ali do leste da Europa, não havia os trens nem chegavam nos campos, né? Os judeus morriam nos trens mesmo, tá? Então, quer dizer, e além disso, ela fala também sobre o desenvolvimento da SS, lá, que era a polícia, né, de captura dos nazistas e tal, e também sobre o próprio julgamento em si, lá, sobre as contradições do julgamento, quanto que Israel ali já estava meio que demonstrando que, né, não tinha tanta vocação ali para entender o fato, né, de que a coisa tinha que ter uma mediação internacional. E, de qualquer maneira, além disso, ela discute também esse conceito de banalidade do mal, que é muito interessante e é muito importante para discutir, para pensar, para ajudar a entender uma série de coisas que a gente continua vendo até hoje. Porque essa banalidade do mal, que ela apresenta aqui, que era uma característica da defesa do Eichmann lá, ela continua muito presente hoje em dia, tá? Inclusive nessa moralzinha do trabalho aí, que justifica muitas vezes o tal justiçamento, né, do bandido bom é bandido morto, e ao mesmo tempo, né, visões toscas aqui que defendem o neoliberalismo do Brasil, enfim, tá? Essa banalidade do mal está presente pra caramba, inclusive no Brasil, tá? Vale muito a pena também o livro da Hannah Arendt, segunda dica de hoje aí, tá, pessoal? A terceira dica é esse livro também do Theodor Adorno, tá? Um filósofo alemão, enfim, que saiu também da Alemanha, né, por conta daquilo ali. E esse livro aqui, Educação e Emancipação, tem vários textos nos quais ele discute a questão do nazismo, tá? E o principal deles chama-se justamente Educação após Auschwitz, tá? Tem um outro também que é Educação contra a Barbárie, enfim, né? E esse Educação após Auschwitz é um texto no qual ele discute aí o quanto que é importante fazer isso que o Silvio de Almeida ponderou ali, quer dizer, a gente está o tempo todo lembrando e relembrando, né, esse tema, inclusive como se fosse assim, é um tópico educacional obrigatório, né, para qualquer projeto civilizatório do Ocidente, do mundo, de maneira geral, tá? Enfim, inclusive isso está acontecendo na Alemanha agora também, porque, né, todos os grupos políticos mais amplos já estão se reunindo para poder, né, enfim, combater um neo-avanço lá dessa neodireita extremista e neonazista na Alemanha, tá? Então, enfim, o Adorno é muito importante, aí, esse texto aqui também dele é muito importante, e eu também comecei a escrever um livro aqui sobre o bolsonarismo, que se chama justamente Educação após Bolsonaro, fazendo um diálogo com esse texto aqui dele, que eu não consigo terminar ainda, que eu não consegui nem desenvolver, né, por culpa dessa nojeira que eu sigo vivendo aqui,
tá? Mas eu vou tentar terminar com certeza, porque acho muito importante esse tema e essa pesquisa, tá? Enfim, próximo livro aqui é o Primo Levi, tá? Esse livro aqui, na verdade, eu não li ainda, tá? É isto um homem? Tá? É uma pergunta que ele faz, e aí vou ler para vocês só aqui a contracapa rapidinho, tá? Porque é um resumo, como eu não li o livro ainda, mas é um clássico, aí, é considerado inclusive por muitos o livro mais importante escrito aí sobre o nazismo, tá? Sobre os campos de concentração também, né? Sobre Auschwitz, e ele diz o seguinte aqui: Primo Levi dá um testemunho pungente de uma tragédia que afetou milhões de pessoas, considerado o mais belo livro já escrito sobre a existência massacrada dos judeus deportados. É isto um homem, não é, no entanto, um relato carregado de ódio e vingança. Desprovidos de esperança e saúde, os judeus nos campos de extermínio dificilmente poderiam ser identificados com os homens que eram antes da tragédia, né? Muito menos seus algozes sem rosto, senhores de escravos, mas sem vontade própria num campo de morte, onde ela, afinal, era o menor dos males, tá? Então, enfim, esse livro aí do Primo Levi também é uma dica muito importante, está na minha lista aqui de próximos livros a ler, assim que eu me livrar dessa gentalha asquerosa para poder seguir a minha vida aqui, tá? O quinto livro eu também não li inteiro, ele na verdade só a introdução, também não consegui desenvolver pelo mesmo motivo aqui, mas enfim, é O Que Resta de Auschwitz, que é justamente uma reflexão do Agamben sobre o Primo Levi, sobre os livros do Primo Levi, sobre a experiência ali dos sobreviventes dos campos de concentração, especialmente de Auschwitz, né? Então, o que resta de Auschwitz, e na verdade ainda resta alguma coisa de Auschwitz no mundo de hoje, está Israel mostrando isso, né? E a mentalidade também de certa parte aí dos extremistas e dos neonazistas, né, do mundo atual tudo isso mostra, né, que aquilo ali não acabou ainda, né? E a gente precisa estar o tempo todo mantendo aí o debate público aceso em relação a isso, tá? Para poder tentar minimizar os riscos disso realmente se transformar numa coisa bizarra como foi naquela época lá, tá? Então tá aí mais uma dica aqui, o livro do Agamben, tá? O Que Resta de Auschwitz, Giorgio Agamben, filósofo italiano, tá? Esse próximo livro aqui eu também não li inteiro, tá ali só pedaços dele. Espelho do Ocidente, livro do Jean-Louis Vuillermo, tá? Que fala, dentre outras coisas, sobre um encaminhamento. Ele sugere aqui, né, a tese dele é de que o encaminhamento do Ocidente estava meio que fadado a acabar no nazismo, tá? Então, quer dizer, ou seja, né, isso aí significa que a gente tem que refletir, inclusive, por que isso aconteceu e aonde estão as falhas internas do discurso ocidental que acabaram gerando isso aí, tá? O Edgar Morin diz aqui, né, que é um livro decisivo como raramente se vê, tá? E o Sputnik France, que é uma revista, né, um jornal, Jean-Louis Vuillermo explora as raízes do mal. Seu livro, que está em total consonância com a realidade, é impressionante em todos os detalhes que mostram como Hitler se baseou na tradição, na ciência e nas ideias do chamado mundo ocidental desenvolvido, para se ver, né? Tá? Então, enfim, livro importante aqui também do Jean-Louis Vuillermo, que vale a pena deixar de dica aqui nesse dia, que está aí, né? O dia seguinte aqui, essa data em homenagem, tá, à libertação dos presos de Auschwitz, tá bom? O próximo livro aqui eu também não li ainda, mas conheço aqui porque já vi um documentário inteiro sobre ele, e também está na minha lista aqui de próximos livros, tá? Que é a Ideologia e Propaganda na Educação, a Palestina nos livros didáticos israelenses. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui é uma das provas de que Israel segue fazendo isso lá na Palestina, a mesma coisa que eles sofreram com os nazistas, eles seguem reproduzindo lá, quer dizer, construindo uma imagem dos palestinos que é uma imagem de gueto, né? Enfurnando os palestinos nos guetos e agora lá bombardeando tudo, destruindo tudo, enfim, tá? Estão na verdade vomitando ali o ressentimento histórico, que eles não conseguem, né, enfim, se curar disso, ou enfim, né, se não conseguem melhorar disso, né, tá? Então, enfim, tá aí esse livro aqui também muito importante, da Nurit Peled, tá? Que é uma pesquisadora, e vale muito a pena também aí deixar de dica aqui nessa data importante, beleza? Fazendo eco ali ao que o Vuillermo, né, o autor francês, pondera, né, que o Ocidente tem várias marcas aí, vários rastros que podem indicar por que o nazismo surgiu. Esse aqui e os próximos livros aqui são para
deixar os últimos 3 livros aqui do vídeo de hoje, são para mostrar dicas de que ele tem uma certa razão no que ele está dizendo, uma grande razão. O primeiro é esse aqui, Ilusões Populares e a Loucura das Massas, tá? Livro do Charles Mackay, e mostra o quanto que muitas vezes uma ideia patética, medíocre, né, e às vezes até, enfim, né, fadada à barbárie, acaba seduzindo as massas, né? Inclusive na economia. Tem aqui o primeiro capítulo desse livro, é muito interessante, tá? Fala sobre, deixa eu ver aqui o título, né, do capítulo, fala sobre, quer ver aqui, ó, Mania de Dinheiro, o Esquema Mississippi, que é um pouco uma questão ligada a essa coisa do excedente de produção, aposta e tal, e uma galera ali que fez umas lambanças que vale muito a pena vocês lerem aqui. E tem outras questões aqui interessantes, né, que falam também, não li o livro inteiro, tá? Mas tem uns capítulos muito legais, a questão das bruxas, né, na Idade Média, que isso acabou seduzindo as pessoas, convenceram ali os católicos pelo amor ao próximo e tal, convenceram as pessoas ali de que as mulheres eram bruxas, saíram botando as mulheres nas fogueiras, queimando a maioria das mulheres ali, quer dizer, né, é uma loucura das massas. Eles chamam de loucura, né, mas na verdade é barbárie, né? Eu prefiro até esse termo, barbárie. E fala também aqui de uma série de outras coisas, leitores de sorte, essa coisa que o Carl Sagan também fala muito nesse livro aqui, né? Essas superstições, enfim, tá? Profecias, alquimistas, enfim, tá? Uma série de coisas aí, e esse tipo de gente continua existindo até hoje, tá? Inclusive enfiados aí em campos de conhecimento, né, aparentemente inocentes, né, ou até positivos, mas tem muitos desses aí nesses campos aí, tá? Inclusive na ciência, né, quando a gente lembra da tal da Nisi Yamaguchi, enfim, essa gente negacionista do Bolsonaro, tá? Então tá aí, Ilusões Populares e a Loucura das Massas, ou enfim, né, a Barbárie das Massas, ou talvez seja o caso até dizer, né, que é a estupidez das massas, né? E o próprio Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro também se encaixa nesse contexto aqui, né? Foi uma grande ilusão popular aí que, enfim, né, convenceu muita gente, só gerou prejuízo para a maioria, tá? Então isso aqui também é importante porque o nazismo é um caso de ilusão popular gigantesca aí, né, que acabou gerando, né, a violência e o drama que foi. Outro livro também só um parêntese aqui, eu não estou trazendo aqui todos os livros ligados diretamente ao nazismo para poder mostrar, inclusive, que essa questão, né, do extermínio ali, do outro e tal, enfim, dessa coisa bizarra que foi o nazismo, é algo que está presente em outras experiências, por exemplo, Israel, né, e ao mesmo tempo que tem conexão, né, com outras, enfim, com outros dramas que a gente segue vivendo até hoje, tá? Para além também dessas questões de estudar aí as bases disso, as influências que geraram os nazistas, etc. O penúltimo livro, tá, nosso 9º livro aqui, tem a ver com o orientalismo, tá? Essa ideia aqui do Edward Said, que está denunciando aqui justamente uma visão distorcida, equivocada e muitas vezes ali até problemática, porque vilaniza o outro, né, em essência, que é o orientalismo, a forma como os ocidentais constroem, tá vendo aqui, ó, o Oriente como invenção do Ocidente, tá? E a gente vê muito isso nos comentários de redes sociais, esses árabes, tudo terrorista, tem que matar mesmo, né, em relação aos palestinos lá, né, e os bolsomínios de redes sociais, né, tem que matar mesmo, porque é tudo terrorista e tal, quer dizer, é isso aqui, é esse orientalismo que ele está denunciando aqui, e que, de certa forma, é a mesma coisa que norteou a cabeça dos judeus, dos nazistas, em relação aos judeus, tá? Foi uma espécie de, né, orientalismo ali, nesse sentido aqui que o Edward Said está trazendo aqui nesse livro, tá? Então vale muito a pena essa dica aí, tá, pessoal? Nosso 9º livro aqui do vídeo de hoje. E para finalizar, o último livro que eu deixo para vocês também dialoga com aquela questão ponderada pelo Guilherme ali, de que o nazismo nasceu no Ocidente não foi à toa, né? Esse livro aqui, O Espectro de Darwin, tá? Do Michael Rose, A Teoria da Evolução e Suas Implicações no Mundo Moderno, tá? Esse livro aqui não é inteiro sobre essa questão, tá? Mas tem um capítulo aqui muito importante, que é justamente o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 7, que é o capítulo 3 da parte 2, tá? Que fala sobre eugenia, tá? Ou seja, o darwinismo prometeico, né?
E aí ele está falando aqui sobre justamente as teorias raciais e aquela coisa, né, da limpeza racial, que se vendia como uma coisa ali, uma teoria científica, né, no século XIX, tá? E era uma leitura equivocada do Darwin, era um deslocamento ali muito pobre, ao mesmo tempo, enfim, preconceituoso, violento, idiota mesmo, né? Das leituras do da teoria da evolução do Charles Darwin, tá? Mas, de certa forma, foi isso aqui é uma das bases mais importantes para entender a cabecinha do Hitler e a cabecinha, inclusive, também de muitos ressentidos neo-identitários que a gente tem no mundo recente aí, tá? Então, enfim, ou seja, né, dentre outros exemplos que eu poderia citar aqui, o próprio caso dos judeus lá que estão agora massacrando a Palestina, tá? A partir de uma lógica que está aí descrita nos livros escolares lá. Quer dizer, eles acham que os palestinos são inferiores, tem que matar mesmo e dane-se, né? E esse tipo de lixo humano a gente tem que ir aos pouquinhos limpando o mundo dessa gente, né? Obviamente que a partir do debate de ideias para não ficar igual a eles. Beleza, pessoal? Então, a nossa última dica de hoje aí, tá? E deixando mais uma vez aqui o nosso, enfim, né, a nossa, enfim, nosso sentimento aqui, as pessoas que são parentes aí das vítimas, porque a maioria já faleceu, né? Mas a gente tem ainda pessoas vivas aí que são filhos e tal, parentes. E, enfim, desse dia 27, agora de ontem, né, de 27 de janeiro, foi o Dia Internacional da Lembrança das Vítimas do Holocausto. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente volta amanhã aí para mais vídeos do canal. Grande abraço, tamo junto. Fui.